Olá, nós vamos falar agora sobre o Junho Laranja, um mês dedicado à conscientização, para a gente poder falar de um tema extremamente importante que é a anemia. Anemia no contexto das leucemias, mas é muito interessante a gente também falar de anemias fora desse contexto, que é a grande maioria dos casos que chegam no consultório ao hematologista. O que é anemia? Anemia é um sintoma, é uma manifestação que a gente consegue identificar muito facilmente no hemograma. É um exame simples que a gente consegue facilmente realizar e olhando o hemograma, olhando a parte das células vermelhas, a gente já consegue identificar se o paciente tem ou não anemia. A gente sabe que o nosso sangue tem uma cor vermelha e o que dá essa cor vermelha ao sangue são umas células chamadas de hemácias ou eritrócitos. Essas células vermelhinhas, pequenininhas, se elas estiverem numa quantidade menor, a gente vai dizer que o paciente tem anemia. Essa célula vermelha, ela tem diversas funções, mas a principal dela é carregar o quê? Oxigênio. Então, se a gente reduz a quantidade dessas células vermelhas, imagina-se que vai faltar oxigênio para as diversas funções que a gente faz aí no nosso dia a dia. E como que a gente vai identificar, então, o paciente que tem anemia? A gente pega o hemograma, olha lá na parte de hemoglobina. Tem que ser maior do que 12 para mulher e maior do que 13 para homem. Esses são os valores internacionais pela OMS. Então, viu que está abaixo de 12 ou abaixo de 13, a gente pode dizer que você tem anemia. Uma vez diagnosticando a parte da anemia, a gente vai tentar entender qual é a causa dessa anemia. Então, paciente que tem menor do que 12, menor do que 13, esse paciente tem alguns sintomas, como eu falei, relacionados à taxa do oxigênio. Então, o paciente vai cansar, né? A gente sempre vê que o paciente cansa um pouco mais, fica um pouco mais ofegante para fazer as suas atividades do dia a dia. Então, quem vai arrumar a casa, vai subir uma escada, ou quem faz uma academia, está cansando mais facilmente, coisa que não fazia antigamente. Então, isso é um sinal de alarme. Opa, eu estou mais ofegante, então eu tenho que tentar entender o porquê. A anemia é uma possibilidade. O paciente pode se sentir mais fraco, mais indisposto, um cansaço maior, já acorda cansado, que não deveria acontecer, a gente deveria acordar mais disposto. Palidez é uma manifestação muito fácil até de identificar, né? O lábio mais pálido, a mucosa do olho mais pálida. Falando agora um pouquinho sobre as causas de anemia, a gente, então, toda vez que vê anemia, o mais importante é tentar identificar a causa, para a gente poder tratar a raiz do problema. Então, as causas são inúmeras. Qualquer doença no corpo pode levar a uma anemia. Então, daí você já imagina a complexidade que é investigar uma anemia. Mas a gente tem as principais causas. Deficiência de ferro é a causa mais comum, seja em crianças, seja em mulheres, né? Mulheres que menstruam, ou que tem um mioma que aumenta o sangramento menstrual. Na infância, que é difícil, né, a gente colocar a criança para ter uma alimentação rica em ferro. Então, a deficiência de ferro é o carro-chefe das causas de anemia. Mas existem outras. Então, a gente tem que pensar em deficiências de outras vitaminas, outros minerais. Anemias hereditárias é um ponto importante para a gente lembrar. E a gente fala aqui no nosso meio, no Brasil, no Nordeste, da anemia falciforme, de outras hemoglobinopatias, como as talassemias, beta-talassemias, que a gente consegue identificar também através de um exame simples, que é a eletroforese de hemoglobina. Outras causas de anemia estão secundárias, quem tem um diabetes que está mal controlado, quem tem uma pressão alta que está mal controlada. Doenças crônicas podem levar à anemia também. E às vezes, o que a gente vê muito frequente no consultório? Essas causas de anemia, o paciente está ali tomando ferro há 1 ano, há 6 meses e a anemia não melhora. Mas não vai melhorar se a causa da anemia não é deficiência de ferro. Portanto, é um alerta muito importante. Viu que tem anemia, a gente não pode começar a tratar como se fosse deficiência de ferro, sem confirmar que tem a deficiência de ferro no sangue. Outra causa extremamente importante a gente falar e relacionada ao mês do Junho Laranja é a leucemia. Leucemia é uma doença extremamente rápida, agressiva e que precisa de cuidado rápido. Como que a gente faz o diagnóstico aí das leucemias? Olhando o hemograma, né, voltando aí ao hemograma, a gente consegue facilmente olhar o hemograma e identificar lá que tem provavelmente uma anemia,
tem uma alteração das células da imunidade e tem uma alteração das plaquetas que estão relacionadas à nossa coagulação. São esses 3 pontos chaves que a gente olha no hemograma. A leucemia aguda, como o nome diz, tem um crescimento rápido. O paciente normalmente ele não vai ficar bem em casa. Então a gente ouve muito no consultório que, doutora, ele está assim há 6 meses, será que pode ser uma leucemia aguda? Dificilmente, é uma doença de dias e semanas. Por quê? Porque o sangue para de ser produzido na fábrica do sangue, que é a medula óssea, que é o tutano do osso. Então esse paciente, em dias ou semanas, ele vai buscar um pronto-socorro, porque está cansando muito pela anemia, porque está tendo infecção pela queda das células da imunidade, que são os leucócitos, ou porque está apresentando algum sangramento. Normalmente são esses 3 que norteiam para a gente olhar para o hemograma e suspeitar de leucemia. As leucemias crônicas, como o nome diz, elas evoluem de maneira mais crônica, né, durante às vezes meses, tem pacientes que duram até anos. Então eles não vão ter manifestações muito intensas. Os sintomas eles vão piorando com o tempo e começam normalmente mais brandos. Normalmente eles não buscam pronto-socorro, eles vão buscar um consultório e lá a gente vai conseguir identificar que o paciente tem uma alteração crônica e dar o diagnóstico específico. Nenhuma anemia vira leucemia. Isso é uma das perguntas mais frequentes em consultório. Doutora, meu filho tem ou minha mãe tem uma anemia já de muito tempo. Isso pode virar uma leucemia? A anemia não vira uma leucemia. Agora, as leucemias, como elas são uma parada da produção do sangue, né, afetando principalmente os glóbulos brancos, que são as células da imunidade, elas normalmente levam a uma anemia porque parou de produzir o sangue, então também vai parar de produzir aquela célula vermelhinha que são as hemácias. Falando agora um pouco sobre o diagnóstico. Então, olhando o hemograma, a gente já consegue dizer que o paciente tem uma anemia. A gente vai aprofundar para identificar qual é a causa dessa anemia. Então, a gente vai lançar mão de eletroforese de hemoglobina, onde a gente vai identificar se pode ter ou não uma anemia hereditária, como eu falei das talassemias, anemia falciforme. A gente vai lançar mão de eletroforese de proteínas, onde a gente vai identificar um grupo de doenças relacionadas às proteínas, que aí são doenças hematológicas oncológicas. Então, por exemplo, o mieloma, uma doença hematológica maligna, onde a gente precisa fazer um tratamento específico. A gente vai lançar mão de ultrassom de abdômen para ver se tem aumento do baço, aumento do fígado. A gente pode lançar mão de tomografias para ver se tem aumento de gânglios pelo corpo relacionado aos linfomas. Então, tanto exames laboratoriais quanto exames de imagem, normalmente são os primeiros que a gente vai lançar mão. Identificando que tem uma doença hematológica, onde o paciente, a gente vai ter que olhar ali a fábrica do sangue, como eu falei, o tutano do osso, a gente vai ter que coletar exames específicos que a gente chama de mielograma, biópsia de medula óssea, cariótipo, enfim, são exames com nomes mais complexos, mas o hematologista sabe muito bem indicar. E para falar um pouquinho da coleta de medula óssea, que a gente faz isso nos pacientes com leucemia ou com suspeita de outra doença hematológica primária, então a gente vai coletar amostrinhas dessa medula óssea, normalmente a gente colhe no osso do quadril, que é um osso bem largo, a gente faz uma anestesia local e entra só com a pontinha da agulha e tira lá diversas amostras de sangue que vão para fora para a gente poder analisar. E tem a biópsia de medula óssea também, que a gente tira um pedacinho do osso para poder fazer também o estudo. Então, esses exames dão informações importantíssimas sobre a fábrica do sangue e ali, nesse exame, normalmente a gente consegue diagnosticar todas as doenças da medula óssea, incluindo aqui as leucemias, sejam agudas, sejam as leucemias crônicas. Então, a anemia não existe um único tratamento, né? Isso é uma crença de que tem anemia, dá ferro para essa pessoa que vai resolver. Não é assim que a gente resolve. Tratando a causa correta, seja deficiência de alguma vitamina, seja deficiência de ferro, se for anemia hereditária, muitas vezes não tem um tratamento específico, mas tem um manejo onde a gente consegue oferecer uma qualidade de vida melhor para esse paciente, seja através de transfusão, repondo algumas vitaminas. Se a anemia for secundária, uma outra doença descompensada, então a gente faz o resgate desse paciente para que ele entenda
ele precisa ter um diabetes bem controlado, ter uma pressão bem controlada, ter uma doença renal, uma doença cardíaca, uma doença autoimune ajustada para que a gente possa melhorar esse padrão da anemia. Em relação às leucemias, são tratamentos muito específicos. Se for leucemia aguda, ela tem que internar, esse paciente ele precisa internar para fazer normalmente quimioterapia, a quimioimunoterapia, né, tem chegado essa opção de tratamento, onde o paciente normalmente faz internado para que ele possa tirar todas essas células doentes e assim restabelecer uma produção mais adequada do sangue. Se forem as leucemias crônicas, normalmente não precisa internar. Em consultório a gente faz a indicação desse tratamento, seja através de comprimido, medicação venosa, subcutânea, enfim, cada paciente vai ter o seu tratamento específico. Existe a modalidade de tratamento de transplante, principalmente para as leucemias agudas. Então, o seu hematologista que acompanha relacionado às leucemias agudas, ele vai dar um passo inicial de tratamento quimioterápico intensivo e logo em seguida encaminhar para um transplante, normalmente, que a gente chama de halogênico. Ou seja, o paciente vai receber uma bolsinha de sangue, que chama medula óssea, uma bolsinha especial de sangue, de medula óssea, para restabelecer a nova produção de sangue mais saudável e mais adequada. Em resumo, qual é a mensagem principal que eu quero deixar aqui para todo mundo? Que serve de alerta, de prevenção, inclusive. A anemia não é para a gente se acomodar e dizer eu tenho uma anemia já de muito tempo, é minha anemia desde pequena. Não existe isso. Toda anemia ela precisa ser investigada, diagnosticada e tratada. Busque o seu médico, o clínico geral ou o especialista, que é um hematologista, para que ele possa identificar a causa e tratar. Manifestações de anemia como muito cansaço, indisposição, uma fadiga desproporcional, muita palidez, tem que buscar ajuda médica para investigar qual a causa disso. E se for uma anemia, novamente tentar tratar adequadamente. Identificou esses sintomas, busca ajuda, a gente vai lançar mão dos exames para poder fazer o diagnóstico. Com os exames de sangue adequados, que o hematologista vai saber pedir, e aí adequadamente tratar. Se for deficiência de ferro, ver se vai precisar de comprimido ou de ferro na veia, e se for outra causa, a gente também vai dar a conduta adequada. Casos mais graves, como mudanças muito bruscas de sintomas, então uma anemia muito grave que começou rápido, ou seja, o paciente está mudando muito rápido o sintoma de cansaço, uma infecção, um sangramento, busca o hospital, não fica em casa com esses sintomas. Busca um hospital, porque lá você vai ter fácil acesso a um hemograma, a um médico que vai poder avaliar e identificar se se trata de alguma causa mais aguda ou que dá para ser acompanhada no consultório do hematologista.